Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, conosco hoje a presença do vereador de São José dos Campos, o Juvenil Silvério. Juvenil que mudou de partido e agora conta pra gente essa história que deu uma, assim, espécie de uma confusão de partido, né, Juvenil? Pode, não pode, não pode, pois pode. Como é que tá a situação? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, um abraço a todos. Depois de 33 anos de PSDB, nessa missão que o Felício está tendo como desafio aí para o governo do estado, né? Como pré-candidato, eu também, até mesmo num gesto de companheirismo, solidariedade e até gratidão, eu resolvi acompanhar o Felício nessa missão com ele. Entendi. Nós sabemos que é difícil, é bem complicado o trajeto até lá, mas se não ousarmos, como é que vamos saber? Né? Então, São José dos Campos oferece para o estado um nome já consagrado aqui em São José e na região, e eu sigo com ele nessa missão. Portanto, eu precisei, evidentemente, sair do partido, né? Dentro da Constituição Federal, hoje, desde setembro do ano passado, existe uma frase que foi colocada pela emenda 111, que diz o seguinte, perderão o mandato deputados, senadores, vereadores, vírgula, salvo com a anuência do partido. E eu tive a grata satisfação de ter a anuência do PSDB de São José dos Campos, me liberando para sair do partido e já também declarando que o PSDB não entrará na justiça contra a minha candidatura, meu mandato. Seu mandato. Vamos dizer assim, né? Obviamente que qualquer CPF, Ministério Público pode questionar isso. Fazer isso, não tem problema nenhum. Mas para mim o que tem de valor nisso é o PSDB, nesses 33 anos que me deu bastante apoio e eu pude contribuir também junto ao PSDB na minha história política, receber deles essa carta de anuência. Para mim foi maravilhoso isso tudo, viu? Ô, Júlio, mas aí tem essa carta de anuência e tudo se fala que, na verdade, o cargo não é do vereador, não é da pessoa, e sim do partido. Perfeito. Por isso a carta. Mas mesmo assim não pode a pessoa ela querer pleitear junto à justiça que ela assuma a cadeira de vereadora na Câmara de Vereadores? Pode, sem problema nenhum. O questionamento jurídico ele pode ser feito a qualquer momento, sem nenhum problema. O que me dá fôlego e poder brigar na justiça é essa carta de anuência, porque antes não tinha na Constituição previsto isso. Hoje tem. Então, vamos dizer assim, o que é constitucional, eu posso levar essa briga até o STF ou o STE, né? Que é o órgão máximo aí. Você não perdeu o mandato, né? Não, até lá não. E até lá também vamos ter um desafio em São Paulo, né? E fora isso, Juvenil, sabe que parece que a cadeira seria, na lógica, do Sérgio Camargo, é isso? Sérgio Camargo, exatamente. Você chegou a conversar com ele também? Chegando no acordo, ele entendeu ou não? Não, eu conversei com ele, o acordo que ele quis fazer comigo, né, era que eu renunciasse ao mandato, né? Aí não tem jeito, né? Eu não faz sentido eu renunciar ao mandato, uma vez que eu tenho a carta do partido, eu tenho todo a segurança jurídica para poder ir para a justiça também, se for o caso, né? O ideal seria que ele viesse junto comigo, me ajudasse na campanha e nós eu saísse pela porta da frente, como fiz, e ele também entrasse na Câmara pela porta da frente, né? Que é o ideal a fazer. Mas é direito dele e eu não posso questionar isso aí, né? Ele tem as suas razões, eu simplesmente respeito, mas tenho certeza que vamos ter êxito nos nossos pleitos, então é tranquilo, vamos embora, vida que segue, né? Você vem como pré-candidato a deputado estadual pelo PSD. Exatamente, hoje pré-candidato pelo PSD a estadual. Giovana. Juvenil, foram 33 anos, como você mesmo disse, pelo PSDB, né? É que essa sigla, PSDB, PSD, confunde a gente. Só tira o B, né? PSDB, tira o B, vem PSD. Foram 33 anos. Eu queria saber, essa mudança aconteceu, foi pelo Felício ter mudado, foi pelo partido, né? O que você viu no PSD,
ou foi o conjunto de tudo isso? O Olha, que te levou a essa escolha? Um gancho aqui, Giovana, ou também o próprio PSDB, que quer queira que não, está havendo um desgaste do partido, né? Olha, nós tivemos uma história de muita felicidade no partido. Eu não reclamo de nenhuma linha, nem um dia que eu passei por lá, né? Agora, o que aconteceu? Desde 14, eu fiz um planejamento para deputado. Não deu certo. Depois fiz outro planejamento para 18. Também não deu certo. E eu me programei, então, para 22. E eu tinha na minha mente 3 coisas que me davam segurança. Era a boa gestão da cidade, né? E isso o Felício está consagrado. Eu tinha também a cidade em si, porque é uma potência, né? São José dos Campos. E um outro fator era o time. Ter um time para poder brigar junto nas ruas, né? Uma perna desse tripé foi para o PSD, que foi o time. Então eu pensei, olha, eu tenho a cidade, eu tenho a gestão, o time está lá, eu vou com o time. Então foi isso que eu fiz, né? Eu optei em sair, primeiro pelo desafio mesmo e até gratidão, acho que a palavra que eu gosto de usar é essa, porque eu tenho gratidão muito forte pelo Felício, tenho também pelos amigos que ficaram no PSDB e vão me ajudar, né? Porque a ideia nossa, inicialmente, era Juvenil, Felício e Eduardo Cury. Não importa o partido, estamos juntos no mesmo time, né? Só que São Paulo, obviamente, exigiu do Cury que lançasse um candidato a estadual aqui em São José dos Campos. Então, esse pré-acordo, vamos dizer assim, ele fica hoje um pouco de lado até que resolvamos essa questão. Então, esse tripé que efetivamente me fez mudar de partido por conta do time que foi para lá, né? Chegou a conversar com o Emanuel Fernandes, com o próprio deputado federal Eduardo Cury. Sim. Chegou numa acordo, saiu sem nenhum problema, tranquilo. Não, perfeito. Se fala muito em rachar partido. O PSDB está rachado, na sua opinião, também? Não, olha, o PSDB tem a sua história e vai continuar tendo, maravilhosa na cidade, né? Antes de optar por essa saída e até pedir muito a Deus que me desse luz para encontrar um caminho, porque eu não tinha um caminho para dizer, olha, estou indo por causa, entre aspas, por exemplo, por causa do Dória. Não era essa a questão, né? Eu não tinha algo para me pegar para sair. Aí eu pensei com Deus, eu falei, meu Senhor, mas que eu vou dizer o quê? Para quem perguntar para mim? A minha história é tão bonita lá, né? Eu também quero o desafio. Aí eu encontrei, então, nesse tripé, como falei para vocês, a minha saída, a razão de saída. Agora, antes disso, conversei com o Cury pessoalmente, conversei com a executiva do partido, conversei com o diretório por várias vezes. Então, foi uma construção para a saída. Agora, a conversa mais difícil, você citou o nome dele aí, foi com o Emanuel. Imagino. Porque o Emanuel, ele é meu pai na política, né? Ele me levou... Ele me contratou no INPE, e estou no INPE até hoje por conta desse contrato que ele me deu a oportunidade. Então, para mim, conversar com ele foi difícil demais, né? Teve lágrimas, teve realmente uma situação assim que comoção mesmo, comoção, né? Porque era para mim não é um adeus, né? Olha, a gente vai estar junto nas batalhas, nas disputas em prol da cidade, né? O Emanuel, ele compreendeu esse tripé dessa oportunidade. Ele respeita muito, né, o que cada um decide fazer na sua vida, mas ele fala, poxa vida, você lutou tanto para isso, né? Demorou tanto para chegar a sua vez, e na sua vez o castelo ele foi dizer assim, foi desmoronando, no sentido de que migrou um time para outra missão, né? Então, para mim, foi mais difícil de tudo. Foi a conversa com o Emanuel, porque é o meu pai mesmo. Aí tem outras pessoas importantíssimas para mim, como o Dr. Aido Carleal, que também foi do INPE, e eu tenho um carinho especial por ele. Em nome dele, todas as pessoas do PSDB que sempre me deram muito carinho. Foi muita gente que saiu do PSDB e foi para o PSD de Gilberto Kassab. Comentário se houve também na cidade, eu já vi de vários políticos também, que dependendo das condições, do resultado das eleições de outubro, a tendência é que esse mesmo grupo que migrou do PSDB para o PSD retorne ao PSDB. Isso é possível, Juvenil? É possível, né? As portas ficaram abertas, né?
todo mundo entendeu que era uma... O Felício não teria no PSDB uma oportunidade que está tendo agora, né? Porque tem as disputas internas a nível estadual e nacional, isso prejudica bastante. O Felício, obviamente, por conta do vice-governador vir para o PSDB, ele já veio com essa missão. Como candidato, né? Já foi prometido a ele isso aí. Então, ou seja, não teria espaço nenhum para nenhum outro nome surgir no PSDB. E aí, por conta disso tudo que nós migramos, né? Mas foi conversado, foi discutido, né? Tem toda uma história por trás desse bastidor que é possível, sim, um realinhamento de posicionamento. Do grupo de vereadores do partido PSDB que migrou para o PSD, foi só você ou teve mais alguém? Só eu, porque eu tenho essa missão de 2022, né? Mas os outros vereadores, obviamente, não podem mudar porque tem o risco de perder o mandato. Né? E também não é necessário fazer isso agora, né? Tá certo, Giovana. Eu queria saber, Juvenil, o que vocês têm recebido do eleitor com relação a essa migração, essa mudança, enfim. Como eles têm... O que eles têm dado de retorno para vocês com relação a isso? Eles entendem bem ou não? Questionam? Como é que está essa conversa? Questionam, né? Eles questionam, eles sabem que o DNA da gente está lá na pele, essa questão, né? Alguns me chamaram até de traíra, né? Só que quando você te dá a diferença do nosso eleitorado, essa questão de dar oportunidade e também explicar. Aí quando você faz essa narrativa para eles entendem como positivo, porque pensam, poxa vida, se nós temos um governo bem aprovado, né, um Felício que a cidade gosta do jeito dele fazer, e nós podemos exportar essa boa gestão para o Estado, eles aceitam. Lógico, né? Eu sempre uso a expressão do filho, que você torce para que ele vá numa boa universidade. Aí quando ele passa lá no Mato Grosso do Sul, você fala, vai longe da minha casa. Mas vá, seja feliz, trabalhe e conclua a sua missão, né? Então, no primeiro momento, sim, Giovana, tem essa questão, mas o eleitorado nosso também é muito, muito sensível a isso e quer que o que é bom em São José seja repercutido nas cidades do estado. Muito bem, conosco hoje a presença do vereador de São José dos Campos pelo PSD, Juvenil Silvério. Conosco hoje a presença do vereador Juvenil Silvério, vereador agora pelo PSD. Juvenil, como é que está agora o mandato do atual prefeito, Anderson Farias? Olha, desafio grande, né? Porque ele pega uma cidade, o trem no trilho e correndo bastante, né? Com muitas coisas acontecendo, e ele tem a missão de continuar esse projeto, né? O bom é que o Felício e o Anderson, eles eram muito parceiros, sim, jogavam sempre juntos, né? E tudo que foi pactuado com o eleitor em 2020 na eleição, não só vai ser entregue, como vai ser até mais do que foi pactuado, né? Quem que era o atacante, quem que era o defensor? Ali o Felício e o Anderson, eles cabeceavam, ele catava no gol, os dois jogavam muito junto, né? Eu costumava dizer o seguinte, que o Felício era o prefeito das ruas e o Anderson o prefeito da prefeitura, né? Então isso foi muito tranquilo, essa transição, né? O Felício tem muita segurança no Anderson, nós também temos. Agora é um desafio, porque é algo novo que precisa ser mostrado à população. Saindo do 7º andar, descendo para a Câmara de Vereadores, como está o Anderson na Câmara hoje? Olha, tem dificuldade, nós temos um projeto de lei na questão da Previdência Social do servidor que está na pauta. Isso, obviamente, tem um desgaste aí, né? Tem um desgaste muito grande, né? Porque está trancando a pauta também, né? Tranca a pauta, né? Porque, veja bem, o dinheiro, essa lei é de 2019, uma emenda constitucional 103 federal que manda que o Estado e o município façam sua previdência, né? E a emenda 113 de 21, que permite o parcelamento de aportes, obriga você a fazer tudo aquilo que a 103 manda, né? E isso, obviamente, traz ao aposentado. Para que o ouvinte entenda, Júnior, por gentileza, explica melhor isso. O que é esse aporte, o que é isso? É uma dívida, é um dinheiro que o Instituto tem em caixa e que a Prefeitura usou? O que na verdade para que o ouvinte possa entender o que acontece hoje com a Previdência do município? Olha, a Previdência do município, ela tem um patrimônio. E esse patrimônio ele é aplicado nas bolsas de valores e, enfim, papéis
de valor comercial. Dinheiro. Ele tem que ter aplicação. Em 2019, esse patrimônio era cerca de 2,2 bilhões de reais. Com a pandemia e o mundo caiu economicamente, esse patrimônio veio a 1 bilhão e 600. Então... Perdeu 600 milhões. Exatamente. A diferença entre o que se paga para o aposentado versus o rendimento que esse patrimônio dá, a prefeitura tem que aportar, tem que pôr dinheiro lá. Dinheiro do contribuinte. E isso, hoje, eu arrisco dizer para você que é cerca de 40 milhões por mês. Entendi. Nesse investimento. Então, no final do ano, seguramente meio bi é colocado para pagar o Instituto do Servidor. O Instituto do Servidor hoje, ele custa 44 milhões por mês para o aposentado. Sim. E a folha ativa da prefeitura é 42 milhões. Então temos uma situação aí que tem que ser estancada, tem que ser corrigida, né? E isso, o prefeito entende o seguinte, que é o mesmo dinheiro do contribuinte que entra para tudo na prefeitura. Então é preciso ter um equilíbrio entre manter a saúde do Instituto boa para pagar o aposentado e os novos aposentados, mas também oferecer serviço ao contribuinte. Então é esse equilíbrio que hoje enfrenta resistência na Câmara, porque eles entendem como sendo uma situação de falta de gestão, mas não é isso. O prefeito Felício, na pandemia, ele optou em usar o dinheiro do aporte, que era legal, e pela emenda 173 do governo federal podia fazer isso, aplicando a saúde por conta da pandemia, e agora ele pode então fazer o parcelamento do que ficou para trás. Entendi, ele tirou X de valores do IPM para poder aplicar na saúde e agora ele faz essa devolução, no caso a Câmara aprova isso, em parcelamentos. Em parcelamentos. Então tá. E é o mesmo dinheiro. Então esse dinheiro ele vai manter a praça limpa, manter a escola bem pintada, a saúde funcionando e também garantindo a saúde financeira do Instituto. E como é que está hoje a saúde financeira da prefeitura, Juvenil? Tá boa, né? Ela tem o seu superávit, não tem nenhum problema de caixa, né? Mas ela consegue superar essas coisas, pagar o funcionário público e pagar também o IPM, consegue? Se nós não fizermos esse ajuste, você vai ter que tirar de algum lugar para poder suprir esse custo. Hoje pode-se fazer em 60 vezes o parcelamento, mas 60 é muito pouco para poder pagar o Instituto e também oferecer serviço à população. Se aumentarmos esse parcelamento, ele vai garantir por muito mais tempo a saúde do Instituto e também o serviço. Qual é a proposta da prefeitura? Ao invés de 60? É 240 meses. 240 meses. Tá. São cerca de 350 milhões de reais nesse período todo. Vai juntar todos os parcelamentos já feitos em um só e aprovar um definitivo. Ou seja, na lógica, aperta menos o caixa da prefeitura, seria isso? Aperta menos e você consegue distribuir entre o servidor aposentado e também o serviço à população. Jornal do Manhã, conosco hoje, presença do vereador Juvenil Silvério, do PSD, aqui falando conosco, com o ouvinte do Jornal do Manhã. Ele volta aqui conosco hoje, a presença do vereador pelo PSD, Juvenil Silvério. Juvenil, agora aqui pra frente, cidade andando bem, política a toda, agora pega mesmo aqui pra frente, né? Até outubro, mais ou menos, realmente, muito trabalho pela frente. E, fora isso, São José dos Campos, né, com vários projetos, como você bem disse no início da nossa conversa, vários desafios para o Anderson. O Anderson, ele vai ter essa missão grande de sair da lojinha, né? Porque ele é o cara que cuida de tudo lá na prefeitura, tem um conhecimento extremamente grande de qualquer setor da prefeitura, qualquer papel que entra lá, ele sabe como funciona. Passa por ele, né? E vai ter que arrumar uma outra pessoa para cuidar desses assuntos mais domésticos e ter que ir para a rua e explicar para o povo e conversar com a população. É o desafio que ele vai ter, novo. Mas a equipe que tem e que ficou na prefeitura é tranquilo, né? Ninguém saiu da prefeitura nesse período, né? E não vai sair. Então, o time montado continua jogando, né? Só mudou o técnico, mas o dia a dia de cada função, de cada secretaria continua normal, sem problema nenhum. O Anderson tinha muita influência com os vereadores do partido PSDB na Câmara de Vereadores. Agora, a maioria ficou no PSDB e você só saiu. Como é que fica essa conversa hoje na Câmara com os projetos para a prefeitura? Olha, a relação administrativa
e até de governança entre Câmara e Prefeitura, ela sofre uma questão de posição, porque o PSDB hoje não é o partido do governo, né? Só que lá ficaram os vereadores que foram eleitos conosco. Entendi. Em 2020. E a relação de amizade, a relação de comprometimento e responsabilidade com a cidade é o mesmo, né? Então, a gente não trata a bancada como sendo, agora você é PSD, agora você é PSDB. Não tem isso. A bancada é a mesma, o time é o mesmo e o compromisso com a cidade é o mesmo também. Os desafios das votações na Câmara de Vereadores. Por exemplo, houve um problema, parece, com a TV. Eu li em algum lugar sobre um questionamento sobre a TV Câmara. O que na verdade está acontecendo, Juvenil? E outros assuntos que realmente ali estão nos bastidores da Câmara de São José dos Campos. Teve uma situação da licitação, né, foi contestada, né? Mas já na semana passada já resolveu essa questão, não teve prosseguimento isso, né? E isso, obviamente, atrapalha o dia a dia. Qualquer licitação que se faça, até mesmo as dos ônibus elétricos que foi feito aí, e teve um questionamento judicial, isso é resolvido e depois prossegue normalmente a vida. Isso é normal. Quando há um questionamento, para tudo, trava. Para tudo. A justiça, por segurança, ela segura a licitação, responde então os questionamentos e depois libera ou não libera. Entendi. No caso da Câmara, foi liberado e continua, segue a vida. Com relação ao aeroporto também? O aeroporto também, os ônibus elétricos também, a mesma coisa. Porque o aeroporto tem uma questão lá que uma empresa, eles têm o tal do voo charter, né? Que é que não contabiliza no número de passageiros, porque é particular. Mas aí essa empresa que ganhou a licitação, ela fala, eu opero em outros aeroportos e esses números me dão condição de participar dessa categoria aqui em São José dos Campos. E aí parou na justiça, mas já vai retomar novamente. Tá aí, em relação aos ônibus? Aos ônibus é a mesma coisa, né? Como é uma concorrência... Você fala os ônibus elétricos ou ainda assunto Itapemirim? Não, os elétricos. Tá. Itapemirim já é uma questão... Passada. Resolvida, zerada. Resolvida, né? O governo optou por uma outra modalidade, né? Gerir o seu próprio transporte através da Urban e aí locar o ônibus elétrico que achou mais seguro, mais tranquilo, economicamente, durante o tempo vai ser muito melhor para a cidade. O sindicato dos condutores questionou isso, mas também resolveu também? Resolve, porque a preocupação deles é a questão do empregado, né? Como é que faz isso aí, né? Entendi. Só que normalmente migra-se os funcionários para outra empresa. Então isso vai acontecer. Ninguém conhece melhor a cidade do que o transportador do ônibus ali, né? Ele sabe qual é a linha que faz, ele conhece bem os atalhos, então com certeza serão aí migrados os profissionais. Para fechar com você aqui, Juvenil, sexta-feira Lula e Alckmin se aliaram, agora dentro do que manda a lei. O que você achou disso? Olha, com todo o respeito e carinho que eu tenho pelo Alckmin, eu não aplaudo essa situação, né? Não gosto disso. Para mim, o Alckmin ele podia terminar melhor a sua vida política no Brasil, né? Mas o PSDB não jogou ele para escanteio, ele quis buscar, que ele não queria ser da vida pública? Pois é, mas ele tinha outros caminhos, tinha outras situações. Podia ir para o PSD, podia ser candidato a governador, né? Podia ter o Felício como vice-governador, por exemplo, se fosse o caso, né? Então, não se joga uma história do tamanho que o Alckmin tem desse jeito na lata do lixo, né? Eu diria que mesmo se o PSD ele resolver aí até a eleição, porque é em julho que são as convenções, isso, optar por um alinhamento com o PT, por exemplo, eu não faço campanha pro PT de jeito nenhum. Tá certo, de forma alguma. Muito obrigado, sua vinda aqui à rádio aqui mais uma vez, sucesso você, estamos sempre às ordens, bom dia. Eu que agradeço, um abraço a todos e fique com Deus.